Tanjiro Kamado é um jovem que vive em uma aldeia nas montanhas, onde sua família leva uma vida simples e pacífica. Como o filho mais velho, ele sempre se dedicou a ajudar seus pais e irmãos, vendendo carvão na vila local. Sua vida é marcada por um forte senso de responsabilidade e compaixão. Tanjiro é gentil, sempre se preocupando com o bem-estar dos outros e tentando fazer o que é certo, mesmo nas situações mais difíceis. Um dia, ao voltar para casa após uma longa jornada de trabalho, Tanjiro percebe que algo não está certo. A aldeia está em silêncio, e ao se aproximar de sua casa, um terror indescritível o invade. Ele encontra sua família brutalmente assassinada por demônios. A cena é horrível, e o desespero toma conta dele. No entanto, a única sobrevivente é sua irmã Nezuko, que, embora ainda viva, foi transformada em um demônio. O amor e a dor se misturam no coração de Tanjiro, que se recusa a acreditar que sua irmã se tornou um monstro. Nezuko, mesmo em sua nova forma, mostra que ainda possui traços humanos. Ela tenta proteger Tanjiro, defendendo-o de qualquer ameaça. Essa ligação profunda entre eles se torna a força motriz de Tanjiro. Decidido a salvar Nezuko e encontrar uma maneira de restaurar sua humanidade, Tanjiro inicia uma jornada que mudará sua vida para sempre. Em sua busca, Tanjiro encontra Urokodaki, um experiente caçador de demônios. Urokodaki reconhece o potencial de Tanjiro e concorda em treiná-lo. O treinamento é intenso e rigoroso, exigindo não apenas força física, mas também um profundo controle emocional. Tanjiro aprende sobre a respiração da água, uma técnica que lhe permitirá enfrentar os demônios que ameaçam sua vida e a de sua irmã. Urokodaki se torna um mentor e uma figura paternal para Tanjiro, ensinando sobre a importância da empatia e do autocontrole. Durante meses, Tanjiro se dedica ao treinamento. Ele enfrenta desafios físicos e mentais, superando suas limitações e aprendendo a dominar suas emoções. A respiração da água se torna uma extensão de seu ser, e ele começa a entender os princípios que regem a luta contra os demônios. Tanjiro também recebe a espada Nichiren, uma arma forjada especialmente para caçar demônios. Com isso, ele se sente mais preparado para enfrentar os desafios que virão. Quando o treinamento finalmente termina, Tanjiro está determinado a se tornar um caçador de demônios. Ele parte em sua jornada, enfrentando demônios e protegendo os inocentes ao longo do caminho. Em sua primeira missão, ele se depara com um demônio e, apesar do medo, utiliza as técnicas que aprendeu. A luta é difícil, mas Tanjiro consegue vencer, solidificando sua determinação em continuar lutando. No entanto, a cada demônio que enfrenta, Tanjiro se depara com a dura realidade da batalha. Ele testemunha a dor e a perda, não apenas em sua vida, mas na vida de outras pessoas afetadas pelos demônios. Essas experiências moldam sua visão do mundo e o motivam a se tornar mais forte. Ele se lembra de sua família e da importância de proteger aqueles que ama. Tanjiro também descobre mais sobre os demônios e suas fraquezas. Ele aprende sobre os diferentes tipos de demônios, suas habilidades e as técnicas que podem ser usadas para derrotá-los. A cada nova batalha, ele se torna mais experiente e confiante em suas habilidades. Nezuko, ao seu lado, também se adapta à sua nova vida como demônio, ajudando seu irmão em suas lutas. Enquanto avança em sua jornada, Tanjiro começa a entender a verdadeira natureza dos demônios. Ele percebe que muitos deles foram humanos um dia e que, assim como ele, possuem suas próprias histórias trágicas. Essa compreensão aumenta sua determinação de encontrar uma maneira de salvar Nezuko e restaurar a humanidade dela. Ele se vê em um dilema: como derrotar os demônios sem perder sua própria humanidade no processo? A jornada de Tanjiro está apenas começando, e ele sabe que enfrentará desafios maiores no futuro. Ele se pergunta se conseguirá dominar as técnicas que aprendeu e se tornará forte o suficiente para enfrentar o rei dos demônios, Muzan Kibutsuji. A cada passo, ele se aproxima de seu objetivo, mas o caminho é repleto de perigos e incertezas. Depois de várias batalhas contra demônios menores, Tanjiro e Nezuko se deparam com um adversário muito mais poderoso, Rui, um demônio da lua superior. Rui é uma figura aterrorizante, com habilidades que desafiam as técnicas que Tanjiro aprendeu. Ele possui uma habilidade única de controlar outros demônios, criando uma rede de monstros que o obedecem. Essa batalha se torna um teste real para Tanjiro e Nezuko. Quando Tanjiro e Nezuko encontram Rui, a luta começa com uma intensidade devastadora. Rui usa suas habilidades para atacar com uma velocidade que surpreende Tanjiro. Ele tenta aplicar as técnicas da respiração da água, mas percebe que elas não são suficientes para enfrentar um demônio tão poderoso. A pressão aumenta, e Tanjiro se vê em uma situação desesperadora.
Durante a luta, Rui revela seu passado trágico, contando a Tanjiro que ele só queria ter uma família. Essa revelação faz com que Tanjiro reflita sobre a natureza dos demônios e a dor que eles carregam. Ele sente um misto de compaixão e determinação. Tanjiro se lembra de sua própria família e da dor que sentiu ao perdê-los. Essa conexão o motiva a lutar ainda mais intensamente. Nezuko, vendo seu irmão em perigo, entra na batalha. Juntos, eles formam uma equipe poderosa, combinando suas habilidades para enfrentar Rui. Tanjiro usa o que aprendeu e tenta superar seus limites. A luta é brutal, mas Tanjiro se recusa a desistir. Ele se lembra das palavras de Urokodaki sobre a importância da resiliência e da empatia. A batalha se intensifica, e Tanjiro começa a acessar uma nova forma da respiração da água. Ele se lembra das técnicas que aprendeu e as aplica de maneira mais eficaz. A cada movimento, ele se torna mais confiante e determinado. Rui tenta atacar com suas habilidades, mas Tanjiro se adapta e consegue contra-atacar. Finalmente, em um momento de pura determinação, Tanjiro desferiu um golpe decisivo. O impacto é poderoso, e Rui é derrotado. A vitória é amarga, pois Tanjiro percebe que a luta contra os demônios é muito mais complexa do que ele imaginava. No entanto, essa experiência o fortalece e o faz entender que ele precisa continuar se esforçando para se tornar mais forte. Após a batalha, Tanjiro e Nezuko sentem o peso da vitória. Eles refletem sobre o que aprenderam e sobre a importância de proteger aqueles que amam. Tanjiro se compromete a lutar com mais afinco, determinado a restaurar a humanidade de Nezuko e a proteger os inocentes que cruzam seu caminho. Essa vitória marca um ponto de virada em sua jornada, aumentando sua determinação de enfrentar os desafios que estão por vir. Depois de sua luta contra Rui, Tanjiro se une a outros caçadores de demônios e começa a se preparar para enfrentar adversários ainda mais poderosos. Durante uma missão, ele e seus aliados se deparam com Akaza, um dos mais fortes demônios da Lua Superior. A batalha contra Akaza é intensa e revela o quão difícil será derrotar Muzan, o rei dos demônios. Akaza demonstra uma velocidade e força impressionantes. Tanjiro percebe que a respiração da água não será suficiente para enfrentá-lo. Durante a luta, ele começa a lembrar das histórias sobre a respiração do sol, uma técnica ancestral que poderia ser a chave para vencer. No entanto, ele ainda não a domina completamente e isso frustra. A luta contra Akaza é brutal e cheia de adrenalina. Tanjiro, Jiu e outros caçadores de demônios tentam enfrentar Akaza, mas ele é extremamente ágil e forte. O demônio se diverte com a luta, desafiando Tanjiro e seus amigos a se tornarem mais fortes. Ele os provoca, tentando quebrar seu espírito e fazê-los desistir. Tanjiro, no entanto, se recusa a ceder. Durante o combate, Tanjiro se lembra das palavras de Urokodaki e da importância de se manter focado. Ele tenta aplicar a respiração da água, mas percebe que precisa ser mais estratégico. Tanjiro começa a usar suas habilidades de maneira mais eficiente, atacando com movimentos mais fluidos. Ele tenta usar o ambiente a seu favor, mas Akaza continua a se esquivar e contra-atacar. Após várias batalhas intensas, Tanjiro se une aos Ashiras, os mais poderosos caçadores de demônios, para receber um treinamento especial. Cada Ashira possui uma técnica única, refletindo suas experiências e habilidades. Tanjiro está determinado a aprender o máximo que puder, não apenas para se fortalecer, mas também para ajudar Nezuko. O treinamento é rigoroso. Tanjiro aprende a dominar a respiração do sol, uma técnica ancestral que requer concentração e controle absolutos. Ele percebe que a respiração do sol é diferente de tudo que já praticou. Os movimentos são mais fluidos, exigindo que ele se conecte com a essência da técnica. Os Ashiras o instruem a canalizar sua força interior e a superar seus limites. Durante essa fase, Tanjiro também observa as dinâmicas entre os Ashiras. Eles têm personalidades e estilos de luta diferentes, mas todos compartilham um objetivo comum: eliminar Muzan e os demônios que ameaçam a humanidade. O respeito mútuo e as rivalidades criam um ambiente desafiador, impulsionando Tanjiro a se esforçar ainda mais. Enquanto isso, Tanjiro reflete sobre as histórias de outros caçadores e a importância de suas lutas. Ele se lembra das dificuldades que enfrentou e da dor da perda, o que o motiva a continuar avançando. As conversas com os Ashiras sobre suas experiências pessoais o inspiram a encontrar força em sua própria dor. O treinamento culmina em um intenso confronto simulado entre os Ashiras e Tanjiro. Eles o testam em combate, forçando-o a aplicar tudo o que aprendeu. Tanjiro enfrenta desafios imensos, mas cada derrota é uma lição.
Ele aprende a se adaptar e a lutar em equipe, entendendo que a colaboração é crucial na luta contra Musa. Após o treinamento, Tanjiro se sente mais confiante e preparado. Ele agora possui um arsenal de técnicas e uma nova perspectiva sobre a luta. O treinamento não apenas aprimorou suas habilidades, mas também reforçou sua determinação de proteger Nezuko e todos aqueles que não podem se defender. A batalha final contra Muzan é um confronto épico que reúne todos os caçadores de demônios e Hashiras. Tanjiro, Nezuko e seus aliados se preparam para enfrentar o Rei dos Demônios, cientes de que suas vidas e o futuro da humanidade estão em jogo. A atmosfera é tensa, e cada um deles carrega suas próprias esperanças e medos. Quando o confronto começa, Muzan demonstra seu poder sobrenatural. Ele se move com uma velocidade incrível, dificultando os ataques dos caçadores. Tanjiro, agora mais forte e habilidoso, lidera a ofensiva, tentando aplicar tudo o que aprendeu. No entanto, a habilidade de Muzan em se transformar e se regenerar torna a luta ainda mais difícil. A batalha é caótica, com os Hashiras enfrentando suas próprias dificuldades. Cada um deles luta com bravura, mas Muzan se adapta rapidamente a seus estilos de luta. Tanjiro se concentra em encontrar uma brecha nas defesas de Muzan, lembrando das lições aprendidas durante o treinamento. Conforme a luta avança, Tanjiro se vê em uma situação desesperadora, mas ele não desiste. Ele se lembra de sua família e da importância de salvar Nezuko. Essa motivação o leva a desbloquear um novo nível de poder, utilizando a respiração do sol com uma intensidade renovada. Durante o clímax da batalha, Tanjiro e Nezuko se unem em um ataque final. A combinação de suas forças resulta em um golpe devastador, que finalmente causa um dano significativo a Muzan. O Rei dos Demônios, mesmo sendo extremamente poderoso, começa a perder força, e seus planos se desmoronam. A luta continua com determinação, e os caçadores de demônios, juntos, conseguem pressionar Muzan. A coragem e a união entre eles se tornam a chave para a vitória. Ao final, após uma luta difícil e cheia de sacrifícios, Tanjiro desferiu o golpe final, derrotando Muzan e libertando o mundo da escuridão. A vitória é amarga, marcada pela perda e pelo custo da batalha. Tanjiro, Nezuko e os sobreviventes refletem sobre suas lutas e as vidas que foram salvas. A luta não apenas transforma Tanjiro, mas também serve como um tributo à memória de sua família e a todos que caíram na batalha contra os demônios. Com a derrota de Muzan, a esperança renasce. Tanjiro e Nezuko, finalmente livres do peso do passado, olham para o futuro, determinados a proteger o mundo e a manter viva a memória dos que lutaram ao seu lado.